sem repertório você não consegue tomar melhores decisões. Se Sim. você não tiver repertório, como você vai tomar uma decisão qualificada? Tome sua decisão baseada em princípios, não somente fatos. Porque todo mundo que fala de decision maker baseia sua decisão nos fatos e não nos princípios. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos protagonistas do Gestão do Amanhã podcast. Esse momento que nós criamos justamente para compartilhar com vocês o que há de melhor no conhecimento sobre gestão. Compartilhar nossas experiências, nossos estudos, tudo que a gente tem pesquisado em profundidade sobre como se adaptar a esse novo contexto da gestão, né, Salibão? Com certeza, Sandrão, as variáveis hoje são inúmeras, né? Sim. A gente vive num mundo, olha, juro por Deus, eu estou nesse mundo da gestão há mais de 40 anos. Eu nunca vi tanta velocidade, tantas variáveis, uma nova maneira de encarar os negócios, de falar, né? A narrativa é impressionante. Não há dúvidas. Por que você tem que assistir esse episódio aqui? Nesse episódio, nós vamos desvendar, né, Salibão, como os grandes líderes tomam decisões. No final do dia, eu diria, Salibão, que um dos elementos primordiais da função de qualquer líder é, no final do dia, tomar decisões. Em inglês é decisive, né? Você tem que ser decisive. Decidir realmente com muita assertividade. né? E o que a gente percebe não pode definir, você não pode decidir mais ou menos, né, Sandro? Se você não decide, já é uma decisão, né, Salibão, que o pessoal não percebe, né? E o que nós estávamos comentando quando estávamos preparando esse roteiro é que hoje o que a gente percebe claramente é que não existe, na maioria das vezes, não existe uma metodologia clara para tomada de decisões. Priorização de qual decisão é relevante ou não, um ambiente para tomar decisões. Hoje tudo é muito informal, em geral, né, Salibão? É um tema pouco estudado, Sandrão. Eu vejo no dia a dia, acho que as pessoas estudam muito estratégia, liderança, marketing digital, inteligência artificial, mas poucos estudam a ciência da tomada de decisão, Sandrão. E tem muita coisa importante. É paradoxal, né, Salibão? Porque é tão relevante. Acho que o que muda agora é que a gente vai acabar decidindo mais coisas, porque o número de variáveis que entram dentro do seu negócio todos os dias mudou, Sandro. Antes as variáveis eram poucas. Então você tinha que decidir, não era... Tá certo. Não com frequência, né? Agora você vai ter que decidir o tempo todo. E uma decisão errada pode custar tanta coisa, né, Sandrão? E assim, você trazendo aí múltiplas decisões muito rapidamente. Exatamente. Porque como o ambiente evolui muito rapidamente, eu não posso também, como eu disse, eu não decidir nada já é uma decisão que vai ter seu preço, né? Com certeza, Sandrão. Imperdível. Você vai ter aqui... Sandrão, eu estudamos, viu? Você não tem ideia. Bastante material. Trabalhão que deu isso aqui. Pô. Tem bastante material aqui. Antes da gente começar, no entanto, 2 recados para você aí. Primeiro, nós descobrimos que mais da metade das pessoas que ouvem, muito mais que a metade, Salibão, das pessoas que ouvem os nossos podcasts ou assistem os nossos podcasts, não nos seguem. Não segue o Gestão do Amanhã lá. Poxa, então, primeira recomendação e também um pedido. Se você está nos ouvindo no Spotify, dá um seguir lá no nosso podcast no Spotify. Se você está assistindo no YouTube, dá um seguir no nosso canal, porque dessa forma você vai receber as informações e também você aumenta esse nosso movimento. Além disso, fique à vontade em fazer seus comentários, suas observações. Nós lemos todos os comentários com dedicação, porque esse espaço é para você. E a gente está num momento muito legal, né? Porque a gente acaba de lançar o nosso livro novo. Tem tudo a ver com decisões, né, Salibão? Tudo a ver com decisões, certeza, né? Vou colocar aqui nessa câmera quando você fala, ó. A arte de fazer perguntas transformadoras já é um sucesso, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. A gente, pela primeira vez na história, a resposta vem no commodity, Sandrão. É impressionante a precisão. Parece que a inteligência artificial ela melhora todos os dias a qualidade das respostas do que nós estamos fazendo. Então, o que vai fazer diferença hoje é a pergunta que você faz. Agora, como é que você faz perguntas transformadoras, né? Eu convivi com o Drucker, com o Jim Collins por mais de 25 anos. O Jim Collins, 25 anos, o Peter Drucker, 14 anos. E eles tinham na pergunta a essência de tudo, Sandrão. A essência de tudo. Eu pergunto pro Jim Collins, o próximo livro vai sair quando? Ele fala assim, I'm trying to find the right question. Eu tô tentando achar a pergunta certa. Não a resposta. Não a resposta. Então aqui, ó, a gente vai deixar um link aí na descrição com uma condição especial, se você quiser
comprar esse nosso livro, está no lançamento, acabamos de lançar. Garanto a você que vale a pena, tem todas essas histórias que o Salib comentou e uma estrutura para fazer perguntas que conversa muito com a nossa lógica de decisões, né, Salibão? Só retomando aqui a contextualização. Já começa com aquela pergunta que nós começamos o livro, né? What business are you in, né? Qual é o seu negócio? Qual é o seu negócio? Se você não sabe qual é o seu negócio, como você vai tomar decisão sobre ele, Sandrão? Não há dúvidas. Né? Não há dúvidas. Esse é um ponto fundamental. E aí, a tese central desse nosso conteúdo é uma visão aqui que boas decisões exigem boas fundações. Você já parou para refletir como você toma decisões, sobretudo no âmbito corporativo? A sua empresa como um todo, né? A sua empresa, exatamente, a bela contribuição, a sua empresa como um todo, como a sua empresa toma decisões? Pois é. É estruturado, é organizado, é empírico? Toma decisão quem tem poder e pronto, todo mundo fica quieto, né, Salibão? É baseado em dados, é baseado em evidências? Como é esse processo? Quando você tem uma empresa que cresce muito rápido, que cresce com muita gente, né? Se você tiver um estilo de decisão, você vai emperrar a organização, que nem vai o Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos, ele tem dois tipos de decisão. A decisão... Porta 1. Porta 1, que é muito importante. Portas, é muito legal. Que é a decisão, assim, aquela decisão que muda tudo. E a decisão porta 2, né? Exatamente. Se você for tratar toda a decisão como uma só, a organização para. Essa tese do... Você fica assim. Ô, Salibão, o Jeff Bezos realmente é incrível. Recentemente nós fizemos um encontro, eu, Salibão e o nosso grupo lá, nós temos um grupo de acompanhamento, Conselho de Líderes de Gestão do Amanhã, que é um projeto que envolve um grupo pequeno de empreendedores que a gente ajuda o negócio desses empreendedores. É um programa de 1 ano que a gente ajuda essa turma. E recentemente nós fizemos um encontro com o David Niekerk, só para a turma, né? Tinha 15 pessoas e o David Niekerk foi o primeiro diretor de RH da Amazon, trabalhou com o Jeff Bezos. 17 anos. 17 anos. Uma das coisas que mais chamou... Ele entrou na Amazon em 96, 97, né? Quando a Amazon estava começando. Ele trabalhou direto com o cara. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é como o Jeff Bezos, ele é bom de simbolismos, sim, metáforas, como ele é bom para mostrar coisas complexas de uma forma simples. Sim, e alinhar a organização. E alinhar a organização. A tese da porta 1 e 2 é absolutamente simples, mas muito interessante. O que é isso, como o Salibão disse? Porta 1, eu tenho até uma interpretação bem prática para isso. Porta 1, decisões irreversíveis. Irreversíveis. Aquela que você toma e tem graves consequências, que podem ser irreversíveis. Porta 2, decisões reversíveis. Decisões cotidianas, operacionais, que você toma a todo momento. O que o Bezos comenta? Ele comenta que boa parte das organizações se dá mal porque toma decisões da porta 2 como da porta 1 e vice-versa. E aí acaba não tendo profundidade quando necessário, nem velocidade e autonomia quando necessário. Então, a primeira referência que você trouxe é muito boa, Salibão. Já parou para pensar as decisões que você toma na sua organização? Quais são porta 1 e quais são porta 2? Estão todos treinados para pensar dessa maneira, né, Sandrão? Entender isso. Tá todo mundo treinado, tá todo mundo alinhado, ou seja, se fala muito em alinhamento de estratégia, alinhamento de visão, alinhamento de foco no cliente, mas e um alinhamento na questão da tomada de decisão, Sandrão? Exatamente. Por isso que foi uma bagunça, né? Eu já vi muitas empresas bagunçadas porque o cara não sabe se toma, aí tem que perguntar para outro, não sei o quê. Ou tal. centraliza demais. Exatamente. Agora, eu creio que aí você tem uma contribuição importante, né, Salibão, como sempre, que é Peter Drucker. Sim. Ele valorizava muito decisões, né? Não, Assim, ele valorizava muito, não decisões só para... Ele valorizava muito estrutura de tomada de decisões. Exatamente, né? Então, eu estudei, trabalhei com o Peter Drucker 14 anos, né? E estudei muito, né? E aqui eu fiz 7 pontos aqui 7 pontos, vamos lá. Segundo o Peter Drucker. E é interessante, pessoal, que a gente vai trazer para vocês aqui visões diferentes de tomada de decisão. Complementares. Né? Complementares, né? E aqui ele começa, né? Ele já dá no estômago, de cara, né? Tome sua decisão baseada em princípios, não somente fatos. Porque todo mundo que fala de decision maker baseia sua decisão nos fatos, né? E não nos princípios. Olha que coisa, né? É porque os fatos podem indicar você para algum local. Mas se isso não estiver relacionado aos seus princípios e valores centrais, pois não vale. É assim, Salibão, não vale ganhar qualquer preço, né? Pois eu tomei, né? Uma das empresas que eu trabalhei, contratando um CEO para a empresa, né? E eu baseei essa decisão nos fatos. Sim. E não nos princípios. Os fatos estão perfeitos. Pô, mas você trouxe uma coisa, um baita exemplo, né, Salibão? Porque o seu exemplo é muito bom, sabia? Em que medida nós tomamos decisões, sobretudo de contratações? Sim. Né? Orientadas a fatos. O cara performa pra caramba, ele é muito bom. Bateu meta em tudo quanto é lugar. Campeão, né?
Mas você olha, tem um descolamento de valor, você fala, não, isso daí é qualquer coisa. Na realidade, os princípios são mais importantes do que a própria performance do indivíduo. E olha, Muito boa em a sua nível de importância, né? Pessoas tá lá no topo, né? Tá De lá no tomar decisão sobre a pessoa. Uma contratação errada, Sandro, custa muito caro. Custa muito caro, Muito né? bom. Acho que E é uma decisão de tomar, né? Outra contribuição poderosíssima, Salibão. Decisões sobre pessoas. Contratação, demissão, Sim, promoção, desenvolvimento devem estar no topo da agenda do com líder. certeza. Né? São as pessoas que fazem a organização, né, Sandro? E às vezes o pessoal deixa o pau comer e não toma decisões proativamente, né? Vão tudo pelos planeja a fatos. sucessão. O currículo dele foi para Harvard. Nossa, Sandrão, eu já tive uma fase na minha vida, numa das empresas que eu trabalhei. Cara, eram caras de Harvard, de Sim, Stanford. muito bem formados. Mas assim, cara, perfeito. Caras ótimos para escola. E não para nossa organização. Perfeito. Não para sua cultura. Não, nada. Não para sua cultura. Nada. Sofri. Perfeito. Primeiro, princípios. Decisões baseadas em princípios e não apenas em fatos. Segunda, defina o problema claramente. Puta ideia, adoro isso. Faça as perguntas Adoro certas antes de Adoro isso. procurar a resposta. Ó, de novo o livro, né, Salibão? Olha aqui. De novo o nosso livro. Antes de procurar a resposta, dedique tempo à pergunta Mas certa. Qual a pergunta que você quer responder para decidir, Sandrão? E o problema? Que problema nós estamos resolvendo, Salibão? E com profundidade. Por isso que a gente até coloca no nosso livro aquela metodologia do oriental, do Toyota e tal, dos 5 whys, dos 5 whys. 5 porquês. Você faz 5, e no livro a gente explica direitinho essa metodologia, mas em geral você faz 5 perguntas sobre o mesmo problema até se aprofundar e chegar na sua essência. E aí você decide. Aí você decide. Né? Aí você tem subsídios. Olha aqui. Terceira. Decidir quem deve decidir. Ah, quem? Quem deve decidir? First who? O grande problema que eu vejo nas organizações é que quando vem uma tomada de decisão importante, o líder traz os seus, como se fala em inglês, os loyalists, as pessoas mais leais a ele. E não os melhores. E não os melhores. Né? Um grande desafio nessa Olha, eu já vi isso tanto, Sandrão. Não tenho dúvida. Na real, né, Salibão, um dos principais desafios aí é que o processo decisório muitas vezes está baseado em hierarquia ou preferência. Sim. E não em capacidade. Você concorda? Quer dizer, hierarquia ou preferência não necessariamente é a pessoa mais adequada para tomar aquela decisão. Exatamente. Quem é a pessoa mais adequada para tomar aquela decisão? Bom demais. Bom, Drucker sempre é incrível, né? Não. Quarto, considere claramente as alternativas. Né? Não tenha não tem o viés cognitivo. Exatamente. Né? Aquele viés de confirmação, Salibão. Sim. Né? Quer dizer, você já... Vamos discutir aqui, mas eu já sei o que é. Não é? Você tem que ser agnóstico. Sim. Várias alternativas, né? Várias alternativas. 5. Não decida com tanta frequência, Sandrão. Não torne a decisão uma coisa que você tem que fazer o tempo todo, Sandrão. Porque é sinal que você não se aprofundou no problema. Ele chama de over-deciding, né? Over-deciding, Sandrão. É sinal que você não se aprofundou no problema. Exatamente. E aí o que acontece? Aí causa confusão na empresa. Toda hora. É uma instabilidade. É melhor esperar, deixar todo mundo ansioso e esperar um pouco para decidir na hora certa. Você toma a decisão. Eu passei por isso recentemente. Toma a decisão e aí você vê, cara, eu decidi muito rápido. Né? Aí tem que decidir de novo. Sabe o que eu lembrei? Kahneman. Sim. Aquele sistema 1 e o sistema 2. O Daniel Kahneman, desculpe, ele divide o sistema de pensamento do ser humano em sistema 1 e 2. Um mais lento, moroso, o outro mais rápido, automático. A nossa tendência é usar o automático. É parecido com o Bezos, né? É parecido com o Bezos. Porta 1 e 2. Na realidade, Salibão, a porta 2 eu posso usar o sistema mais automático, que é a decisão que eu tenho que tomar cotidiana. Na porta 1, profundidade. Muito bom, muito bom. Qual que é o nome do livro do Kahneman? Caramba, tá aqui escrito. Think Fast and Slow, né? Pensando rápido e devagar. Rápido e devagar. Isso. Rápido e devagar em português, isso. Rápido e devagar. Rápido e devagar, fast and slow. Sexto, crie um mecanismo de feedback. Né? Depois da implementação da decisão, Sandrão, não deixa ela sozinha. Você vai atrás dela. E cria um mecanismo para saber se você decidiu rápido, né? Perfeito. Se você decidiu corretamente. Outro ensinamento muito importante. Se você decide e deixa, Sandrão, aquela decisão, de repente, pode ser rápida, porque ninguém acerta 100%, né? Que nem o Jeff Bezos, ele viu o track record dele, é 70% de decisões certas. 70%.
Olha que coisa, né? Todo mundo acha que é 100%. Não, Não. 70%. Tem 30% que não deu certo. Então você decide e faz o Cara, monitoramento. É muito relevante. Sabe o que é relevante que você está trazendo? Porque no mundo instável, imprevisível, altamente volátil como o atual, a decisão também ela é uma tese, né? A decisão não deixa de ser uma hipótese. E se você não recorre a ela com consistência, validando ou não essa tese, você pode cair para um caminho inadequado e inadvertido, né? Tem que ter uma auditoria, decidir, voltar na decisão a todo momento para ver se aquele caminho é o melhor caminho. Pois né? é, Sandro. Muito E ainda bom. mais agora, quando a gente está decidindo em um momento tantas incertezas. O contexto muda, né, incerteza da Filipão? tecnologia, incerteza geopolítica, incerteza econômica. Como é que você decide num ambiente assim? É caótico, né, O contexto Sandro? muda. Se o contexto muda, será que aquela decisão serve para aquele contexto novo? Pois é, Sandro. Sétima e final aqui. Coragem e responsabilidade. Olha que interessante. Ele falou que uma decisão é a melhor escolha entre quase certo e provavelmente errado. Não é certeza. Muito bom. Não é para você encarar que uma decisão quase certo e provavelmente errado, mas não é certeza. Você tem que ter coragem. Ó, vamos repetir. Coragem e accountability, né? Responsabilidade, né? Comprometimento com a decisão. Né? Então, olha lá. Segundo o Drucker, anota aí, 7 orientações. Dá pra gente fazer Nossa, dá pra gente fazer o diabo aqui. 7 orientações do Drucker, vamos chamar assim? Sim. Né? Ó, tome decisão baseada em princípios, não apenas em fatos. O princípio está acima do fato. Reconheça com clarividência o problema. Se aprofunde no problema. Procure achar a pergunta antes da resposta. Procure achar perguntas da resposta. A pergunta certa. A pergunta certa. Defina claramente quem decide baseado nas competências de cada agente. Quem tem competência para decidir. Considere todas as alternativas sem um viés de confirmação. Seja agnóstico. Considere todas as alternativas. Só indo para cima, Sandrão. Lembrando, né? Quem tem que tomar a decisão, toma cuidado para não trazer os seus leais, né? Isso, o viés. O viés dos leais, de né? quem tá no seu Turma olhar. da confiança. Turma da confiança, exatamente. Não, e a turma que, assim, tá rezando da sua cartilha e não vai falar não, né? 5, não decida com tanta frequência. Tome decisões mais profundas, que sejam perenes. Tome seu tempo. Demore um pouco mais. Planeje mais para tomar decisão. 6, o feedback da decisão. Recorra vai atrás dela consistentemente para ver se aquela decisão realmente é melhor. E último, muito bom, coragem e accountability, ou seja, coragem para decidir e comprometimento com a decisão. Lembra o princípio, 14º princípio, de 13º ou 14º da Amazon, né? No final tá tudo ligado. Tudo bem, né? Líderes, algo do gênero, não é literal que eu vou falar, mas os líderes têm todo o direito de discordar e colocar sua opinião. Porém, quando tomam uma decisão, se comprometem com ela até as últimas consequências. Até o fim. Mesmo que essa decisão não seja aquela que você julgava ser a mais relevante. Muito bom. Bom, ouro puro. Isso ali, bom, e aí tem uma outra lógica também que eu pesquisei aqui pra gente trazer, que é essa história do David Snowden. Também é hiper simples, cara. 3 domínios das decisões. Também para ajudar. Falamos das portas, falamos do Drucker, assim, 3 domínios. Você tem um domínio óbvio, que são decisões claras, uma causa e efeito evidente. Porta 1. Não, porta 2, toma decisão rápida, modelo mais automático. Você tem um domínio complexo, onde não há causa e efeito, não há simetria entre causa e efeito, você tem que experimentar para tomar decisão. É um outro tipo de decisão. E você tem a terceira, que é muito adequada a esse novo mundo, que é a decisão no domínio caótico. Você não tem tempo para pensar, a ação precisa ser imediata, essa decisão tem que estabilizar o sistema. Então você tem que entender qual que é a lógica do Snowden. Você tem que entender claramente qual é o domínio da decisão que você vai tomar. Ela é óbvia, complexa ou caótica? Cada uma delas você vai ter que trabalhar um fundamento, né? Isso é muito interessante. Sabe, muito importante, Sandrão. A gente não pode esquecer que no nosso livro, Estratégia Adaptativa, quando a gente falava de dados, a gente falou muito de decisão. Eu até pensei uma frase aqui que a gente falava que a estratégia é a arte de errar bem. Com margem de aprendizado, não há colapso. Quer dizer, porque a estratégia é o exercício de você decidir toda hora. Você concorda, Salibão? Com certeza. O Porter, né, tinha claro, aquela sentença. Strategy is about saying no. A estratégia
é sobre dizer não. Não há dúvida. Olha, e o Steve Jobs seguia muito forte isso, né? Ele fala claramente. A estratégia é sobre dizer não. Né? Porque o número de possibilidades que a gente tem hoje é muito grande, Sandrão. Se você toma um rumo, você simplesmente... Né? Não há dúvida. Você simplesmente se perde. É sempre aquele dilema, né, Celebão, entre foco, diversificar sua atuação ou dispersão. Quer dizer, aqui não tem resposta definida, tem que experimentar, buscar. Olha como é difícil você ver a diferença entre dispersão e dispersão e dispersão e concentração, diversidade, né? Perfeito. Diversificar a sua atuação. Diversificar. Não tem resposta. A solução está na experimentação. Hoje é interessante porque a gente vive num mundo, lá nos anos 80, 90, né, você tinha uma diversificação meio assim, aqueles grupos econômicos. Você pegava a GE, por exemplo. Sandrão, a GE tinha banco, tinha canal de televisão, tinha motor de avião, eletrodoméstico, né? Mas era assim que funcionava, né? Conglomerados. Né? Conglomerados. O mundo mudou. Hoje a tecnologia permite você diversificar dentro de uma linha tecnológica. Sem dúvidas. Né? Que faz muito mais sentido, né? Tem que ser interdependente esse crescimento. É o conceito de ecossistemas. Vamos pegar alguns líderes, Salibão, que eu gosto dessa história. Você já falou de um, que vale a pena a gente considerar aqui, né? Você já falou que o Jeff Bezos, nós já falamos sobre o Jeff Bezos, nós já falamos sobre o Steve Jobs, né, sobre essa tomada de decisão do foco. O Jobs, ele era, bem entre aspas, né, tomando cuidado com a semântica, mas ele era escravo da estratégia, né, Salibão? Ele escolhia uma estratégia, foco, né? Quem mais a gente pode citar aqui, Salibão? Eu tenho Sandrão, alguns aqui. Agora o recém-aposentado do cargo aos 95 anos. O cara mais rico do mundo. 94 anos, é o Warren Buffett, que finalmente entrega o bastão, né? Imagina o sucessor dele, quanto tempo ele teve que esperar, né? 85 anos. olha que coisa. Sabe o que é interessante, Sandrão? Esses caras que são extremamente sofisticados, eles se baseiam em ideias simples. Olha que coisa, Sandrão. Somente decida no que você realmente entenda. Que é o quem decide. Que você realmente entenda. É tão óbvio. Você não entende, porque hoje, É. cara, essas empresas que estão surgindo de tecnologia, cara, às vezes eu tenho dificuldade de entender exatamente o que essa empresa faz, né? Ou até, às vezes, o próprio fundador da startup tem dificuldade de explicar a empresa. Agora, como é que você vai apostar numa empresa que você não entende o que ela fala, né, Sandro? E aí tem um negócio, ó, que a gente tem falado tanto, o Salib, que a gente até é chato. Sem repertório, você não consegue tomar melhores decisões. Se você não tiver repertório, como você vai tomar uma decisão qualificada? Você tem que entender, conhecer o contexto para tomar decisão. Aí eu quero tomar decisões de territórios que eu não domino, a probabilidade de não dar certo é altíssima, Salibão. Altíssima. Sim. E olha que esse é o cara que mais acertou do que errou, né? O track record dele é brincadeira. É muito forte. É muito forte. Os números que ele criou. É impressionante. O retorno que ele deu para os acionistas. Não, tem até essa frase do homem que mais deu 5 milhões por cento, nem sei, os números são malucos, né? É muito e coisas muito claras, né? Muito claras. Ó, vamos no outro aqui que a gente estudou muito no nosso livro de cultura, sobretudo, Satya Nadella. Sim. Quando o Satya Nadella entra na Apple, em 2014, ele pega uma empresa ainda relevante sob o aspecto econômico, né? Nos econômicos ela se sustentava, mas uma empresa que estava à beira do colapso, dito pelos próprios acionistas, investidores e colaboradores. Emperrou o tempo, né? Emperrou. As ações... Isso há 10 anos atrás, né, Sandro? 2014, há 10 anos atrás, 11 anos atrás. E aí você fala, quais são as principais decisões que ele tomou? Primeiro, a Microsoft estava presa num paradigma que era o modelo Windows e Office. Sim. Da caixinha do Windows e Office, e não no modelo de plataformas. Era uma empresa com uma cultura muito combativa. Arrogante, valorizava Nós sabemos tudo, né? Sabemos tudo. E silos, né? Silos, cada exatamente. Lugar, grupos dominando seus lugares, né? Exatamente. Várias Microsofts dentro de uma Microsoft, né, Sandro? Exatamente. O que o Satya começa a fazer, né? Primeiro ele abre a empresa, e uma grande tacada dele foi mercadológica, para computação em nuvem. Sim. Entende que a plataforma, ele teve a visão do valor da plataforma, né? Muda o modelo do Office para assinatura e começa a trabalhar a Microsoft como uma grande plataforma de negócios aberta e flexível. Olha que mudança.
De produto né? à plataforma, né, De Sandro? produto Que é o pra desafio de plataforma. toda empresa hoje, né? Porque toda empresa Sistema. foi baseada em produto e serviço. Como é que você transforma o seu produto e serviço numa plataforma? É o grande desafio de qualquer empresa hoje, né, Sandrão? Não há dúvidas. Por que é o desafio de toda empresa, né, Celema? Porque a gente está acostumado com aquela cadeia de valor que você acabou de mencionar do grande conglomerado. É. Na plataforma, eu vou ter elementos que eu não tenho domínio ou controle, eu tenho influência, eu tenho que montar o quê? Aquele contexto. E aí ele muda a Microsoft, né? Já comentamos sobre isso. Há um programa sobre o Satya Nadella, se você desejar, está na nossa playlist. Muito interessante. Ele muda a Microsoft, uma empresa que sabe tudo, para uma empresa que Aprende tudo. aprende tudo. Olha E que quando mudança você importante. tem essa habilidade de aprender o tempo todo, né, Sandrão? Você tem mais elementos para tomar a decisão correta, né? Então, é aí que você matou. Se a grande lição do Warren Buffett foi eu tenho que conhecer tudo para tomar decisão, na minha perspectiva, o grande acerto do Satya Nadella foi não tomar decisão certeira na mosca, é criar um ambiente onde a decisão pode aflorar por parte de todos. Um ambiente de aprendizado. Olha que legal. Né? Ele anteviu, teve a visão da plataforma, mas criou, sobretudo, a cultura e o ambiente para que as decisões corporativas pudessem acontecer de uma forma mais adequada àquele contexto. Né? Então, como você cria... O Salibão matou isso no começo. Não é só você tomar decisão. Como você cria um ambiente onde a tomada de decisões seja um ativo para toda a organização e as pessoas sejam treinadas e capacitadas para tomar decisões de negócio. Esse é um grande desafio. Para mim, essa é a grande sacada do Satya Nadella, porque quando ele cria a cultura de aprendizado, o aprendizado toma o lugar da certeza. E dessa forma, a decisão tem outra característica, ela não é assertiva, ela deriva num processo de aprendizado. Eu crio um ambiente para isso. Ô Sandrão, o Warren Bennis e o Noel Tisch, eles dividem a questão do discernimento, né? Que é um passinho atrás da decisão. Que é a visão, você vai né? discernir, o né? O entendimento. 3 né? blocos. Fala. Decisões sobre pessoas, decisões sobre estratégia. Pô, isso é legal, hein? E decisões sobre crises. Peraí, isso é legal. Decisões sobre pessoas, estratégia. Isso é Noel Tisch com Warren Bennis. Com Warren Bennis. Então, escreveram um livro fantástico chamado Judgment, que é discernimento. Aliás, quando Paulo Guedes ele investiu na HSM, né? E nós trabalhamos juntos 5 anos. A hora que eu dei o livro para ele, Sandrão, olha, juro por Deus, ele ficou enlouquecido. Ele só falava desse livro, do discernimento. Né? Discernimento. Então você está falando o seguinte, vamos lá. Para tomar uma decisão relevante, eu tenho que entender e ter o discernimento desse contexto sobre a perspectiva das pessoas, da estratégia, e da crise. E da crise. Porque a crise, para mim, praticamente engloba tudo. Exato. A crise é o risco existente nesse processo decisório. Exatamente. Né? Quer dizer, o que está em jogo? E é interessante quando você falou do Satya Nadella, Sandrão, que ele colocou a questão da transformação da Microsoft, cultura, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A cultura estava errada para o momento que nós vivemos. Claramente, foi a primeira coisa que ele atacou. Né? Sem a cultura, ele não poderia ter feito o que ele fez com os produtos. Nunca. Cloud e todas aquelas coisas. Não conseguiria. Não, com certeza. Né? Com certeza. E aí vem interessante. Como é que, então, o Satya enxerga as pessoas que ele contrata, que ele traz para a empresa, né? De maneira simples, de novo, Sandro. É impressionante como esses caras têm 2, 3 coisas. Como ele simplifica, né? Pessoas com alta energia e baixa complexidade. Alta energia e baixa. Sandro, você já trabalhou com gente complexa, não? Né? Acho que, assim, hoje a gente faz muitos projetos para empresas, seja para os nossos empreendedores que estão com a gente, seja projetos em company, né? Via de regra, a gente se depara com uma situação que a gente já percebe qual que é o jogo, né, Salibão? Aquela história mais complexa, tudo fica complicado, né, cara? Tudo tem que ter uma explicação, tudo. Aí você já fala, aqui é muito complexo. Comunicação da pessoa geralmente vem desse tamanho, né, Sandrão? Cara, aí tem perguntas que às vezes surgem que eu nem sei responder, porque para mim é tão automático, mas vem, né? E aí você imagina essa pessoa dentro da organização, ela repete esse comportamento, né? Então, esse é uma boa do Satya. Fala mais um líder aí, Salibão. Eu tenho mais um aqui. Tem mais um aqui, olha. Tem o próprio... O Bill Gates, é interessante, né? Bill Gates, boa. O que você sabe versus o que você assume. Muito bom.
Você vê que no final é tudo uma linha, Sandrão? Uma linha, porque o que você sabe versus o que você assume, de novo, tem a ver com a porta 1 e 2. Né? Tem decisões que eu sei e que eu assumo um pouco o risco. Tem decisões mais complexas que eu até sei, mas eu tenho que assumir algumas premissas porque eu não sei de tudo. Uhum. Interessante, né, Sandrão? Aí você veja, Salibão, como a questão da autonomia para ganhar agilidade nas organizações tem tudo a ver com como você prepara as pessoas para tomar decisão. Sim. Porque se você tem esse discernimento sobre, esse discernimento sobre a visão e a relevância do tipo de decisão a ser tomada, você vai jogar um composto de decisões que não é a alta gestão que vai ter que decidir. Eu dou autonomia para as pessoas e preparo elas para que elas saibam, como o Bill Gates diz, o que elas têm que decidir. Por outro lado, eu vou ter decisões que eu vou ter que ser mais cauteloso, vou ter que ter fóruns maiores, vou ter que ter discussões mais profundas. O grande problema é que a gente às vezes vê fóruns maiores, discussões profundas, comitês, conselhos, para tomar decisão besta. Para tomar decisão que qualquer um pode tomar. Por que nós estamos aqui? Não é essa uma questão recorrente? Porque isso, aliás, eu ouço com frequência de altos executivos. Por que a gente está nessa reunião? Por que já não foi decidido? Porque às vezes a governança implica num rebuscamento muito maior do que o necessário. Muito boa. Então o que eu sei e o que eu assumo. Sandrão, Bill Gates. Bill Gates. Eu adoro o Jeff Bezos, está muito alinhado com a gente aqui, né? Ele fala assim, se projete com 80 anos de idade. E olhe para trás e vê quantos regrets, quantos arrependimentos você teve na sua vida por não ter decidido. Por não ter decidido. Porque a gente sempre calcula o risco de decidir algo, mas não calcula o risco de não decidir. Tanto é que quando ele começou, ele era um executivo do Wall Street e ganhava muito dinheiro, né? E aí o chefe dele foi andar com ele no Central Park para ter uma caminhada para convencê-lo a não fazer. Ele falou, olha, eu preciso fazer porque se eu chegar com 80 anos e não ter feito, eu vou ter tido uma vida que não valeu a pena. Essa é Oda, né, Sandrão? Essa é Oda. Eu vou ter uma vida não é verdade? Que não valeu a pena. Mesmo que você errou, né? Mas você tentou. É assim, Salibão, boa, cacique. Isso é erro? Será que isso é um erro? Isso é um aprendizado, né, cara? Porque aliás, o erro faz parte. Um dos temas que nós vamos falar sobre os super founders, né? Sim, outro podcast. Ele fala que os construtores, os criadores de empresas bilionárias erraram muito. Erraram mais do que acertaram no começo. O próprio Bezos, né? Quando ele fala que a Amazon é a empresa que mais erra no planeta, né? Mas quando acerta também, né? E o Steve Jobs, de novo, né? A estratégia é sobre dizer não. Estratégia é sobre dizer não. Ó, outro insight aqui, Salibão. Reed Hastings. Tem um outro ensinamento. O Reed Hastings, a gente não enxerga isso agora, que as coisas passam rápido, a gente não enxerga com profundidade o passado. Em 2007, quando ele lança o streaming, que é a plataforma de vídeo, a banda larga era ineficiente, não tinha qualidade para rodar vídeos. Não sei se você tem a minha idade. Lembra do buffering? Lembra? O vídeo ficava bufferizando e você dava play depois que ele carregava? Mas ele bancou. Ele bancou a aposta e falou, não, vamos fazer o streaming agora, porque senão alguém vai fazer. Eu sempre digo, né? A maior cabreiragem do Reed Hastings é não ser desculpitado como eles desculpitaram a Blockbuster, né? Então ele sempre tá na frente. E mais recentemente, não tão recentemente, mas mais recentemente, quando eles tiveram o insight de ter produções próprias, porque ele não podia estar na mão dos estúdios, foram as decisões mais acertadas da Netflix, porque todo estúdio hoje tem a sua plataforma. Se a Netflix não tivesse tomado essa decisão lá atrás, Salibão, possivelmente ela seria uma protagonista, seria uma artista secundária assim de quarta categoria. Nem estaria aqui hoje. Nem estaria aqui, talvez. Né? Mas olha, ele vindo da área de tecnologia, né? O cara é mestre lá em Stanford e tal. Ele entendeu o poder dos dados, Sandrão, mais do que ninguém. Ele entendeu, né? Se você, ele entendeu a lei de Moore, né? Que o poder do processamento tecnológico dobra de capacidade a cada 18 meses. Ele entendeu o que o matou a pau, presidente, o CEO da Blockbuster não entendeu. Não entendeu. Ele não entendeu dados. Ele leu, entendeu o que aconteceria com o microprocessador e quanto tempo levaria para ter os filmes em alta definição. Exatamente. Fenomenal, Salibão. Foi a partir dos dados. Né? Eu até escrevi aqui na minha pauta, né, que eu acho que assim, se a gente olhar o Reed Hastings, não há dúvidas que até hoje é um cara muito centrado em dados, aliado à intuição estratégica. Pois é. Que ele não esperou. Tem uma frase dela que eu anotei aqui que é ótima, tá no nosso livro de estratégia. Sabíamos que se esperássemos os dados perfeitos,
seria tarde demais. Exatamente. Fantástico. Então, é os dados com a intuição. Dados com Né? intuição. O dado com a intuição. Essa é a forma. Então, qual que é a visão assim? Decidir não é esperar pela certeza. Tem decisões que você vai ter que tomar risco para antecipar uma tendência que vai acontecer. O dado vai te ajudar a fortalecer o risco que você vai tomar, mas vai ser necessário intuição estratégica para fazer a coisa acontecer, né, Celibon? Esse é um outro insight bom. Decidir não é sobre esperar pela certeza. Você vai ter que tomar um risco. Por isso que eu gosto dessa visão que você falou do Bill Gates, né? O que sabemos, né? O que assumimos. O que assumimos, né? O que suportamos, né, cara? Muito, muito bom. Não vem nada 100%, né, Sandrão? Nunca. Não. Porta 2. O que vem 100% decide rápido e passa para frente, você concorda? As decisões mais estratégicas e que são responsáveis por sentenciar o sucesso ou fracasso de uma companhia são complexas por definição. Senão não seriam decisões nesse nível de complexidade. É simples assim. Né? De novo, você compartilhou comigo uma fala do Jeff Bezos, que ele fala de inovação, que é uma decisão. Inovação tem tudo a ver com decisão, né, Salibão? Tem a ver com perguntas, tem a ver com decisão. Que ele fala, olha, uma decisão, uma inovação é uma tese. E eu não tenho certeza que ela vai dar certo. Porque se eu tivesse certeza que ela ia dar certo, ela não seria uma inovação. É simples. Então, para eu tomar essa decisão, eu tenho que ter dados e intuição estratégica. Como está a sua gestão de dados agora aí? Você está coletando os dados? E hoje, Salibão, assim... Você baseia a sua decisão em dados, né? Você baseia a sua decisão em dados? E hoje, né, Salibão, hoje com a tecnologia disponível, não dá pra gente transdiversificar, cara. Hoje tá tudo na mão, né, cara? Hoje você gasta $20 no ChatGPT e consegue ter uma ferramenta razoavelmente boa para analisar padrão de comportamento, gerar insight. Cara, $20, né? cara. Como cai, né? De novo, a Lei de Moore. Lei de Moore, né? Lei de Moore. Poder da tecnologia dobre capacidade e a cada 18 meses e o custo que fica cada vez menor, né, Sandrão? O que a gente tem à disposição hoje na nossa mão é um absurdo, né? Aliás, pode até pegar carona em outro cara que a gente estudou, e você tem estudado bastante esse cara, que é o fundador da NVIDIA. Sim, o Jason Huang. Huang. E tem uma história muito boa que a gente tem, eu e o Salibão temos trabalhado, é que, vocês todos sabem, hoje a NVIDIA ela é um dos principais protagonistas da inteligência artificial, porque o processador dela foi projetado com as GPUs para suportar a capacidade necessária para rodar aplicações de inteligência artificial. Então, por causa dos jogos, né, Sandro? Então, que era uma área o que talvez não todos saibam é isso. Era uma área que a Intel considerava pequena. Nicho. Como se tudo crescesse, como se tudo aparecesse grande, né, Sandrão? Exatamente, Salibão. E você vê a decisão, né? Eu decido, eu tenho que olhar a tendência para decidir, cara. Como é que você vai enfrentar? Você vai começar uma empresa dessa, você vai enfrentar a Intel de cara? Não. Você vai pelas beiradas, né, Sandrão? E aí tem um... E a Intel não reconheceu. Olha que coisa interessante, Sandrão. Você tem uma empresa que faz o mesmo produto, teoricamente são os microprocessadores, que vale 3 trilhões, e a Intel lutando pela sobrevivência. Olha que coisa, né? E mais, né, Salibão? Esse é um paradoxo brutal, porque você já trouxe aí Gordon Moore, que criou a Lei de Moore, fundador da Intel. Só os paranoicos Andy Grove, né, na década de 90, um CEO lendário da Intel. Quer dizer, é uma empresa que foi projetada para o êxito num ambiente instável, imprevisível e exponencialmente relevante em tecnologia. E que introduziu o conceito de ponto de inflexão estratégico. Ele introduziu. 10X. Uhum. Foi o Andy Grove que falou do 10X, né? Você não tem que pensar em dobrar também. Essa empresa, com essa cultura, mas ela não conseguiu se reinventar ao longo do tempo. A sua capacidade decisória... Protegendo o que eles... Né? A estratégia... tá aqui, ó. A Intel tá aqui, tá, pessoal? Uma empresa que se apaixonou pela... Protegendo o seu motor 1 o tempo todo, né, Sandrão? Exatamente. Uma empresa que se apaixonou pela resposta e não em fazer perguntas. As decisões foram todas enviesadas. E aqui, no caso do Wang, né, o fundador da NVIDIA, tem um ensinamento importante que para mim é um ponto de inflexão, Salibão, é o seguinte. Ele percebeu que... Eles eram craques em jogos, sempre foram o principal player de jogos. Ele percebeu que a IA ia demandar uma solução que ele tinha. Sim. E ele teve flexibilidade para falar, peraí, vamos virar toda a nossa arsenal para esse mundo? Percebe? Da onde veio isso? Olhando o consumidor, o cliente. Ele teve um entendimento melhor do que a Intel, que inventou a Lei de Moore. Que inventou o conceito. Olha que coisa. Não há dúvidas. As empresas, às vezes, Sandrão, esquecem o que as fez gigante. É a sua essência, é a nossa fala, esquece a sua essência. Toda empresa nasce do ímpeto empreendedor. De novo, né? Aquela coisa que o Jim Collins fala. Total.
a incessante busca do novo, né? A incessante busca do novo, né? Então, Salibão, mas... Busca do crescimento. E a organização não veio disso? Né? De ser uma empresa revolucionária que, contra o status quo, quando ela ficar grande, ela defende o status quo. Então você vê, e para mim, Salibão, como uma analogia para você que está nos assistindo, nós temos uma empresa como a NVIDIA que realmente conseguiu olhar o mercado e se pautar pelo mercado, e outra que ficou olhando o seu próprio umbigo, achando que ela ia pautar o mercado. Veio a inteligência artificial, esses caras valem 3 tri, a despeito de todos os desafios da DeepSeek e tal, eles continuam relevantes, continua sendo uma aposta daquelas, né, numa indústria absolutamente que cresce, assim, de forma exponencial. É meio bizarro, né, Sandrão? Você vê o crescimento da NVIDIA e a estagnação da Intel, né, Sandrão? É assim, causa estranheza, você concorda, né? Assim, é um negócio que você fala, mas como que é isso? Como é possível, cara? né? Aí eu acho que tem uma outra história, Salibão, que pra gente ir aqui pro funil, tem aquele livro do Nassim Taleb, o Skin in the Game, né? O Antifrágil. Tem o Antifrágil e tem o Skin in the Game. Skin in the Game, tá. Onde ele fala o seguinte, o cara pra tomar decisão tem que estar com o dele na reta. Né? Se falando português claro, né, Salibão? Pra tomar decisão, eu tenho que estar com o meu na reta. Sim. O que pode acontecer nessas organizações que ficam muito corporativas? O de quem tá na reta? Os consultores. Eles contratam consultores, Sandrão. Pra tomar decisão. Pra tomar decisão. Pra tomar decisão. Em vez de parar pra fazer mais perguntas, que dá mais trabalho. Será que Com todo respeito aos consultores. Não, nós ajudamos as empresas também. Aliás, né? Não, imagina, somos também, né? Salibão, será que é coincidência uma NVIDIA com um fundador ainda à frente do negócio, dele ali, pautando o negócio, e a outra que virou uma empresa... um corporation, então uma empresa de capital aberto. Será que é coincidência? Quando você tem empresa sem dono, né, Sandrão? É complicado, né? Cara. Então, assim, essa empresa sem dono é perigosíssima, Sandrão. Perigosíssima. Perigosíssima. Pra gente dar uma última perspectiva aqui, eu trago para você a importância da cultura na tomada de decisão, né, Salibão? É a cultura que suporta essas decisões, né, cara? É o conjunto de crenças e valores da empresa que suporta isso, né? Interessante aqui no livro Judgment, Discernimento, do Noel Tisch e do Warren Bennis, que foram dois gigantes da liderança, vai aqui no 4º item deles, né? Alinhe sua decisão com seus valores e a cultura. Toda decisão importante que você tem, alinhe com os valores da cultura, Sandrão. Que coisa, Isso né? é essencial. Né? Ô, Salibão, mas antes de fechar, eu tô lembrando uma coisa. Você fez um estudo de um cara que você trouxe no Brasil, que é o papa do pensamento criativo original, que é o De Bono, né? É o De Bono, sim. Os chapéus do De Bono, né? Chapéus. Esse é um conhecimento importante, seminal. Um pouco assim, mais básico, né? Vamos dizer que é o Decision Making 101, né? Tomar decisão 101, que é 101 nos Estados Unidos, é o primeiro curso, a primeira aula que você faz. Primeiro tier. A primeira aula que você faz numa faculdade americana, você faz o 101. De trazer essa perspectiva. Sim. Até pra gente... E é interessante porque você tem símbolos, né? Te ajuda a tangibilizar. Né? Quando você fala tomar a decisão, fica uma coisa assim meio perdida, né? Como é que você... E ele aqui desenvolveu esse conceito dos seis chapéus. 6 chapéus. Cara, foi nos anos 70, 80, Bombou, né, mas assim, cara, esse cara era um cara... Ele veio pra nós, né? Quem não veio, né, Sandrão? Eu lembro. E aqui ele bota o chapéu branco, que é focado em fatos, informação e dados. Informação, né? E dados. E evidência, para guiar as escolhas. Tá. Depois ele tem o chapéu vermelho, que significa mostre as suas emoções, intuição, expresse os seus sentimentos sem julgamento. Tá. Então, eu acho que a primeira é assim, dados, fatos e dados. A segunda é intuição, emoção. Quer dizer, o que você sente sobre isso? Perfeito. Perfeito. Terceiro, chapéu negro. Pense criticamente sobre os riscos e desafios. Riscos. Identifique os riscos e desafios. Perfeito. Quarto, seja otimista. Procure olhar para os benefícios e os resultados, né? Não vai tomar uma decisão já com uma cabeça negativa, né? Chapéu verde. Encoraje a criatividade das pessoas, né, Sandrão? O De Bono era muito bom disso, né? Sim, o lateral thinking, né? Trouxe ele, pensamento lateral. Cara, até esse pensamento original. Assim, eu diria que é o cara que colocou a inovação dentro do mundo empresarial, Sandrão. Com o pensamento lateral, Sandrão. Pensamento lateral.
Muito bom ele dava, ele vinha, ele ficava o tempo todo no Era um mimeógrafo, né? Um negócio diferente, flip, né? Não é flip chart, Era uma história até difícil de achar, Como é que que ele ficava chamava aquele rodando, né? aparelho? Parece um mimeógrafo. Ele desenhava, virava, vinha o papel. Era até difícil achar aquilo, né? Ele dava a palestra... Mas é o que a gente tinha lá nos anos 70, 80. E era hiper original e criativo, Salibão. Não, mas você pensa... Ele fazia mapa mental. Ele dava palestra e você acompanhava a palestra dele, não só falando, mas visualmente. Um mapa mental. Eu lembro, era um equipamento que parecia um mimeógrafo. E ele ia escrevendo, ia sendo projetado na tela. Sim. E aí, em vez de mudar a lâmina, virava, você lembra? Sim. Rodava e ele desenhava. Então era como um mapa mental que ele dava palestra no momento que ele estava falando. Ele era visual, né? Era bem interessante. E o sexto? Sexto, o chapéu azul, né? Administre o processo, né? Mantenha a discussão focada e on track, né? Direcionada. Ou seja, aqui entra o Drucker de novo, né? Feedback, né? O tempo todo. Toma a decisão e vai atrás da decisão. Ô, Sandrão, tem umas coisas interessantes aqui, Sandrão, do judgment, né? Vamos repatar pra galera esses 6? Vamos. Que eu acho importante. Fatos e dados, intuição, visão crítica, olhe os riscos inerentes a esse processo, ser otimista, né? Instilar o pensamento criativo original e nunca esqueça o processo para ter escalabilidade. Bom. Muito bom. E aí você tem o Tisch. Sim, não, é interessante, né? As diferentes escolas de pensamento sobre decisão, mas no final elas se afunilam, né? Elas convergem, né? E alguns dos itens, não fala tudo, mas aqui frame the issue, né? Você estruture o problema para você decidir. Se você não tem um problema estruturado, você não vai conseguir ter uma boa decisão. De novo, é o que o Drucker falava você se apaixonar pelo problema. Qual que é o problema? Qual é o problema? Qual é a estrutura? Estruture ele. Estruture. Investa tempo no planejamento. A segunda é convide as pessoas certas, não somente os loyalists, né? Os leais, né? Olha como bate com o Drucker. De novo é o quem. Terceiro, considere, avalie o tempo, o timing, Sandrão. Avalie o timing. Eu tô indo muito cedo ou muito tarde? Sandrão, eu já fui vítima disso. Sim. Sandrão, em 2000, quando a internet estava pegando tração, Intermanagers. Nós fizemos o melhor curso online com todos os grandes pensadores do mundo. Eu convenci todos eles a fazer do Blue Ocean. Eu tinha Material Porter, William Ury, Philip Kotler, todos, Sandrão. Uma programação fantástica. Era os Mastermind. O que eu não tinha, Sandrão? Banda. Estrutura. Banda, Sandrão. Nem computador. Banda. As empresas até compravam e ninguém conseguia usar, Sandrão. Não conseguia rodar. Eu fui muito cedo. Hoje você vê esses masterminds que você faz, os caras vendem milhões, entendeu? Porque tá tudo ali. Então, essa questão de você saber... né, cara? Em 2000, Sandrão. Isso de você tava lá junto, né? Tava lá já. Eu lembro que uma venda que não fui eu que fiz, né? Foi o Júlio lá com a Mauri, que para um grande banco, os caras compraram uma das maiores... Não tinha. Aí, quando eles compraram, o RH comprou e tal, descobriu que não tinha computador para rodar. Pois é. O computador não rodava a solução, porque não era hoje. Tem nuvem, processador, né? Mas essa questão do timing Salibão, deixa eu te falar uma outra coisa que a gente esquece. Quando vocês lançaram, esse eu não tava, o Intermanagers. Sim. Foi o primeiro portal de negócios do Brasil, um dos primeiros do mundo. Foi antes do LinkedIn, Sandrão. Então, isso que eu ia te falar exatamente. Seria um LinkedIn, Sandrão. Você concorda? De novo. Você concorda? Você concorda? A gente vai acertando e errando. O mais importante é você chegar em algum momento da sua jornada e entender que você acertou mais do que errou, né? Senão não dá. Tem a quarta, né? Tem a quarta aqui, que é a linha com valores e cultura, qualquer decisão. Princípio, né? bate muito com não somente dados, né? Execute com muita intensidade, né? Sem execução, a ideia não vira pó. E aprende e adapte, né? Ou seja, feedback o tempo todo da tua decisão que você tomou. Salibão, só vamos falar um minuto aqui desse negócio da execução, né? Você pode tomar a melhor decisão conceitual e técnica sobre qualquer coisa. Se ela não for bem executada, não vai dar certo. Sim. Entendeu? Assim. Se não houver um sistema de execução de quem é o campeão, como é a governança da ideia do projeto, quem vai tocar. A gente chama de governança. No livro da Estratégia do Motor 2, a gente mostra isso categoricamente. Quem são as pessoas, quem são as pessoas envolvidas? Qual é o papel e responsabilidade de cada uma delas? Quais são as etapas desse projeto? Como ele vai ser monitorado? Quais são os rituais? Quais são os indicadores? Coisa simples. Se você não tiver esse sistema, não tem decisão boa. Aí o problema não é da decisão.
conceitual, mas a decisão no sistema de execução, né? Porque a decisão está na esfera das ideias. Eu tenho que cair dentro da execução do projeto. Essa da execução é muito boa. O Rancharan falava que uma ideia sem execução é alucinação. Uma ideia sem execução de nação. Tem até um slide disso. Muito bom, hein, Salibão? Bom, pequeno doutorado sobre tomar a decisão. E uma agenda de alto nível. Você vê, e os nomes que nós falamos aqui para vocês, uma agenda de alto nível. Pesquise o nome deles, né? Sem dúvidas. E aí, um dos pontos fundamentais que vale a pena a gente alertar a nossa turma aqui é o repertório, né, Salibão? Sem repertório, você não toma decisão. E a gente está falando de um repertório orientado a qualquer empreendedor, qualquer empreendedora, qualquer líder. Não importa o tamanho da organização, não importa o negócio. E aí, acho que vale a pena a gente aproveitar essa carona para falar da nossa imersão. Sim. Próxima edição acontece, a última do ano. Pois é, são 2 somente. São só 2. É onde a gente entrega tudo, né, Sandrão? Entrega tudo. Dias 15 e 16 de agosto. A imersão tem uma característica diferente dos workshops. Na imersão, a gente pega os 4 temas que a gente aborda, né? Que fazem parte do nosso quinteto, agora vocês liderança, né? Cultura, inovação e estratégia. Os 4. Mais ou menos são 2 dias, cada tema em meio-dia, mais ou menos isso. Salibão e eu com masterclass de liderança, masterclass de cultura, masterclass de estratégia, masterclass de gestão e inovação. Convidados especiais, sempre um ponto alto. Nós convidamos pessoas do mais alto nível para estar com essa turma. CEOs, empreendedores, gente que a gente mapeia a dedo para estar lá conosco. E muito hands-on, né? Mão na massa. Sim. 2 dias inteiros em São Paulo conosco e mais. A imersão tem um elemento que nenhum outro evento nosso tem, a não ser o nosso conselho, mas é diferente. Na imersão, quem participa depois do evento. Nós fazemos uma mentoria online com o grupo, né? Sim, com cada um, né? Com cada um, pequenos grupos. Pequenos grupos. Para ajudar você, vir com aquela 1 ou 2, 3 perguntas para ajudar você a resolver isso aí. Depois de 2 semanas, mais ou menos, 2 semanas do evento, deu para você destilar tudo aquilo. A gente monta grupos pequenos e fazemos aí sim a oportunidade de responder a sua questão individual. Então, na imersão, você tem acesso a essa mentoria, eu e o Salibão juntos. E mais do que isso, ontem, por exemplo, eu estava conversando com um participante da imersão, que ele está com o motor 2 lá, ele está com dúvida se ele fazia em parceria, sozinho. Ele entrou em contato comigo, marcou uma agenda e eu fiz 1 horinha de papo com ele. Quem participa da imersão tem acesso. Tem o nosso WhatsApp. Tem nosso WhatsApp. E mais, né? Uma aula especial sobre Peter Drucker, né? Essa é a aula 14 especial. anos de trabalho e convivência com ele até o último dia. E eu fiz um estudo bem bacana durante anos para mostrar o pensamento do Peter Drucker e, mais importante, por que o Peter Drucker virou o Peter Drucker, né? Para que a gente possa se inspirar. Se você quer ser um gênio, assista essa aula. Ou pelo menos implementar coisas especiais no seu negócio, né? Aprender com um gênio, né, cara? É uma aula online que acontece depois do evento. Você percebe? Então, a imersão não é só os 2 dias. Ela tem uma grande longevidade. Só que é o seguinte, é só para 50, 60 pessoas no máximo, porque tem as mentorias. E as interações, né? Então, assim, a gente preserva ao máximo um grupo limitado, porque a gente tá com todo mundo. Então, assim, se você realmente tem interesse em transformar seu negócio, evoluir, ter um repertório adequado a essa prática, tá conosco e beber da fonte, 15 e 16 de agosto, a gente vai deixar o link aqui, também tem o QR Code, para você fazer a sua aplicação, né? A gente pede para fazer a aplicação porque a gente passa por todos os candidatos passam por um nosso crivo. Como o grupo é pequeno, a gente tem que ter uma galera, né, que tenha um perfil similar, porque o networking é fundamental. Então, você tem interesse? Faça a sua aplicação agora mesmo e a nossa galera entra em contato com você. Vai ser muito legal ter você conosco nesse projeto, né, Salibão? Com certeza. 15 e 16 de agosto. Qual o livro, Salibão? Eu sou um old-timer, né? E muitas coisas que foram feitas no passado, que é aí que entra a nossa curadoria, né? Sim. E às vezes são esquecidas, né? Esse livro do Peter Drucker, o gerente eficaz, o gestor eficaz, o líder eficaz, depende, em ação, é uma relíquia, uma obra, né? Publicado naquela época pela LTC, editora, aonde eu tive a oportunidade de escrever o prefácio. E nesse livro tem um capítulo inteiro sobre tomar decisão, que é
uma joia, Sandrão. E que basicamente vai mais profundamente no que nós O discutimos Gerente aqui. Eficaz. Esse é um livro. É o único livro seminal. que eu conheço de negócios que tem uma capa de couro, Sandrão. É linda essa E camurça capa. também. Eu tenho esse livro. Muito bonito, né? Muito bonito. Ó, imperdível. E olha, em português. O meu Isso prefácio. que eu ia falar. E tem o prefácio do Salibão, que é um presente. Que é um plus. Fechou? É isso, ó. Você gostou do nosso conteúdo? De novo, quando acabar aqui, vai lá e nos siga. Nos siga no YouTube, no Spotify, porque aí você vai receber as notificações dos nossos conteúdos. Nós vamos entrar com uma série de conteúdos especiais nesse mês, é a sua chance de ser notificado ou notificada sobre isso, e também privilegiar nosso projeto aqui para aumentar esse movimento. Fechou? Bom conteúdo hoje, hein, Salibão? Legal pra caramba, hein? Nossa. Vambora? Bora. Ó, continua conosco toda semana, de onde veio esse tem muito mais. Até.